Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco sobre normalidade, sobre o que é normal. E aí vem uma questão bem comum quando se fala em normalidade, que se diz que a normalidade é muito relativa e que é difícil estabelecer o que é normal. Bom, em partes essa afirmação realmente faz sentido, então realmente é relativo à normalidade. Agora, se é difícil de estabelecer o que é normal, com certeza não. Quem diz que é difícil estabelecer o que é normal simplesmente tem preguiça de pensar. Porque estabelecer a normalidade é a coisa mais simples e fácil do mundo. Agora, quanto a ela ser relativa, com certeza. Ela é totalmente relativa. Mas estabelecer o que é normal, como se estabelece o que é normal? Basta se olhar em volta. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou usar muitos exemplos aqui para estar deixando as coisas um pouco mais palpáveis. O que é normal em relação à roupa perante a nossa sociedade? Eu sair na rua vestido é normal? Sim. Tanto é que se eu sair na rua vestido com uma roupa convencional, camiseta e calça, ninguém vai olhar torto, ninguém vai me prender, ninguém vai apontar o dedo e me xingar. Agora, sair na nossa sociedade na rua nu é normal? É só olhar pelos exemplos de alguns que já tentaram. A maioria deles acabou preso. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade andar nu na rua não é normal. Porém, se eu estiver em uma sociedade indígena que ainda mantenha seus costumes mais ancestrais, que não tenha sido tão contaminada pela nossa cultura, o que vai ser normal? Entre 450 índios nus, um a mais, um homem nu no meio de 450, o número 451 vai ser visto com grande normalidade? Talvez pela cor de pele, talvez por outros fatores, mas não por estar nu. Agora, se no meio de 450 homens nus eu coloco um único indivíduo com calça, casaco, mais um monte de coisa, isso vai ser visto com normalidade? Mesmo para nós, que dentro da nossa sociedade o normal é estar vestido, mesmo nós vamos ver com estranheza no meio de um monte de homens nus, um único homem vestido. Então, o que isso nos traz? A normalidade, sim, é relativa. Agora, é difícil estabelecer? Não. Basta olhar em volta. Basta analisar o cenário, analisar questões de espaço temporal, de espaço físico, geográfico, de espaço moral. Então, um exemplo de espaço moral, por exemplo, que pode se alterar o que é tido como normal ou não. Por exemplo, alguém vai ver com grande estranheza uma mulher de biquíni na praia? Em geral, na nossa sociedade, não. Porém, se essa mesma mulher for de biquíni na missa de domingo, ela vai ser vista com normalidade? As pessoas na igreja vão olhar para ela, olha, nossa, que bonito o biquíni dela. Acho que não, né? Por quê? Porque é um espaço moral diferente, além do espaço físico, além de outros fatores. Então é necessário sim se relativizar, então estar analisando questões de tempo, espaço, épocas. Então quando a gente fala em tempo, é uma questão não apenas de tempos breves, mas também de espaço temporal. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma pintura lá de 1600, de um homem com peruca, com um casaco, uma espécie de casaca, aquelas calças semelhantes a uma bombacha com meia até o joelho. Se eu ver isso em uma foto de 1600 e eu tiver um mínimo de conhecimento histórico, eu vou ver isso com normalidade. Agora, se eu ver esse mesmo indivíduo com essas mesmas vestes, em uma foto, no sofá da casa dele assistindo televisão,
sabendo que essa foto foi batida, por exemplo, foi tirada essa foto há um mês atrás, eu vou ver com normalidade o indivíduo no nosso espaço temporal, na sala da casa dele, assistindo televisão com uma roupa dessas? Provavelmente a maioria de nós não vai ver isso com normalidade. Porém, se esse mesmo indivíduo com essa mesma roupa, nos dias atuais, aparecer em uma foto em uma festa fantasia, eu vou ver isso como tão anormal, como tão fora do padrão? Provavelmente não. Então, isso nos demonstra que sim, a normalidade é totalmente relativa, tanto a espaço, quanto a tempo, quanto a questões morais e vários outros fatores. Agora, como que eu estabeleço normalidade? Basta eu olhar em volta. Qualquer coisa que se misture com o ambiente e que pareça pertencer àquele ambiente está dentro da norma. Isso é a norma. Norma é uma mediocridade, ou seja, estar dentro de uma média. Se eu estou dentro da média, eu me misturo. Se eu me misturo, eu posso ser entendido como normal. Se eu fujo ao que se tem em volta, se eu fujo àquela mediocridade, se eu fujo àquela média estabelecida, eu sou anormal. E aí vem uma outra questão, estabelecer as diferenças entre normal, anormal, bom, ruim, bem e mal. Então muitas pessoas têm costume de associar o normal a bom e o anormal a ruim, ou então o normal a bem e o anormal a mal. Vamos entender do seguinte aspecto. Se eu tenho um grupo de vândalos quebrando tudo e eu estou no meio desse grupo, o que é normal? O normal, obviamente, é eu estar quebrando tudo também. Isso é o normal, essa é a norma. É isso que a maioria está fazendo e é isso que é normal eu fazer. O que é completamente anormal? Eu ir lá e tentar fazer com que parem de quebrar tudo e começar a juntar os cacos. Isso é completamente anormal. Se todo mundo está fazendo o diferente, se todos estão quebrando, eu ir lá e tentar impedir que quebrem é completamente anormal. E qual que é, na sua concepção moral, bom ou ruim nesse aspecto? Qual que é melhor ou pior? A mim não cabe julgamento, mas você pode fazer o seu. E aí pode estabelecer se a sua visão de bom ou ruim está de acordo com a visão de normalidade dessa cena. Outro exemplo, um acidente de trânsito. O que é o normal hoje? E aí também cabe a você decidir se isso é bom ou ruim. O que é o normal hoje diante do acidente de trânsito? Eu ir lá e ficar batendo foto do acidente para postar. Esse é o normal. O que é completamente anormal e estranho, que ninguém faz? Ir lá ajudar a vítima do acidente. Isso é completamente anormal. A maioria que vão parar em um acidente, ou vão estar só olhando, ou vão estar batendo foto e filmando para postar na internet. Pouquíssimos vão lá ajudar a vítima. São os poucos anormais. E aí, dentro dessa perspectiva, na sua concepção moral, o que é bom, o que é ruim? O que é bem e o que é mal? Então é necessário nós desvincularmos totalmente a ideia de normalidade a bom ou ruim e de anormal a bom ou ruim. E isso é importante em todos os aspectos. Inclusive, há algum tempo atrás tinha uma propaganda muito bacana que hoje eu creio que já não esteja mais passando. Eu não costumo assistir televisão, mas até onde eu tive acesso, não vi mais essa propaganda, que era de uma menina com síndrome de Down, fazendo coisas rotineiras do dia a dia, escovando os dentes, tocando bateria, fazendo coisas do dia a dia, e aí com a seguinte frase: ser diferente é normal. Então, essa propaganda é uma propaganda que nos demonstra muito a importância de desvincular essas ideias de bom, ruim, normal e anormal. Então, em uma sociedade onde a maioria estabelecida não tem síndrome de Down, por exemplo, um portador de síndrome de Down é visto como anormal. Porém, se estivermos em uma sociedade onde a maioria tenha síndrome de Down, o anormal vai ser quem não tenha. Igualmente, por exemplo, em qualquer outra situação. Então, por exemplo, um branco no meio de negros vai ser um anormal. Enquanto um branco no meio de outros brancos
vai ser normal. É necessário que nós entendamos isso e que desvinculemos totalmente essas ideias de normal bom e anormal ruim, para não acontecer de ser necessário propagandas como, por exemplo, essa de síndrome de Down, para explicar para as pessoas que o fato da pessoa não seguir essas regras e padrões não torna ela inferior a ninguém, assim como ninguém que não siga as regras e padrões também pode ser considerado melhor do que ninguém. Por exemplo, um exemplo de anormalidade que não é visto com tanto desprezo pela sociedade, que não se tem tanto preconceito em cima, Albert Einstein. Ou por um acaso vocês consideram perfeitamente normal o cara desenvolver teorias físicas mirabolantes, estabelecer que a gravidade é exercida no espaço por uma curva de tempo e espaço? Pessoalmente, eu não vejo muitas pessoas por aí estabelecendo teorias de física complexas como a que Albert Einstein desenvolveu. Ou seja, ele era normal. A normalidade seria que tivesse uma formação escolar medíocre, quem sabe fosse para a universidade, chegar à universidade no nosso país principalmente já é uma coisa relativamente anormal. No Brasil, chegar ao nível universitário já é tido como uma coisa fora das normas. O normal é você parar no segundo grau. Se você for pegar a maioria do nosso país, a maioria não está em nível universitário. Então isso já é anormal. Agora você desenvolver uma grande teoria física, extrapola completamente a questão da normalidade. Então é preciso que entendamos essa relatividade e, principalmente, novamente frisando, é preciso entender que normal e anormal não estão vinculados a bem e mal, ou a bom ou e ruim, para que não sejam necessárias propagandas para explicar para as pessoas que todos têm direitos iguais e que todos podem conviver juntos, sendo dentro dos padrões estabelecidos como normais ou não. Então a propaganda em si, nesse caso da síndrome, ela tentava trazer a síndrome de Down como normal na concepção de um senso comum, para que as pessoas entendam como normal aceitar o outro. Mas se formos analisar de uma maneira mais profunda e realmente detalharmos, veremos que a síndrome de Down não é normal, porque a maioria da sociedade não tem essa síndrome. Porém, não há nenhuma vinculação com bom ou ruim. Não é porque o indivíduo tem uma síndrome, seja a de Down, seja outra síndrome qualquer, não é porque esse indivíduo tem essa síndrome que ele precisa ser tratado diferente ou que ele merece menos respeito do que qualquer outro. Então, a normalidade pode sim ser estabelecida, mas devemos entender que ela é totalmente relativa e que o que é normal para nós não vai ser em outra sociedade, e o que é normal para outra sociedade, na nossa, pode ser completamente estranho e anormal. Ou seja, é necessário respeitarmos, seja normal ou não seja completamente anormal e fora dos padrões, é necessário respeito e entendimento. E é necessário também se avaliar todo um contexto e se saber que talvez nesse contexto não seja normal, mas em outros é. Espero que isso tenha esclarecido um pouco as coisas. Espero que repensem também questões de preconceitos, por exemplo, de acreditar que só porque algo é norma é bom e algo que não é norma é ruim. Nós temos um exemplo claro disso hoje, que é um sofrimento de muitos indivíduos e que eu frequentemente critico nos vídeos o tipo de preconceito direcionado a esses indivíduos, que é a questão da homossexualidade. Então hoje o normal na nossa sociedade é ser heterossexual. Isso é o normal? Sim, isso é o normal. Por quê? Porque a maioria da nossa sociedade atualmente é heterossexual. Ser homossexual é anormal? Sim, na nossa sociedade é anormal. Não significa que seja ruim. Até mesmo porque simplesmente se daqui a alguns anos a grande maioria tiver como orientação sexual a homossexualidade, um heterossexual vai ser anormal nessa sociedade. Não significa que ele vai ser bom ou ruim, melhor ou pior do que ninguém. Ok?
Espero que isso tenha esclarecido as coisas. Acessem o canal, se inscrevam, assistam aos outros vídeos na área de psicologia e de filosofia e até um próximo vídeo.